Eu vou trazer agora aqui esse momento em que o Eduardo Bolsonaro começa a chorar depois que ele leva em consideração que está sendo monitorado pela Interpol. E aí ele é abraçado ali pelo Alan dos Santos. E a gente tem que levar em consideração que esse pessoal todo que está lá, todos que estão lá, são fugitivos da justiça. O próprio Alan dos Santos tem lá esse Ramagem, todos fugitivos da justiça, o próprio Eduardo Bolsonaro. E aí ele está lá chorando, né, falando com tristeza a respeito disso, sendo exposto numa realidade que ele não tem como mudar isso, porque ele cavou a própria cova. Ele, Eduardo Bolsonaro, é responsável pelo que ele está vivendo. Mas aqui ele tenta comover as pessoas com essas lágrimas de crocodilo. Vi o Alan ficar 3 anos sem ver os filhos. Eu não consigo imaginar ficar tanto tempo assim. Porque a gente é velho, a gente... A gente é velho, a gente segura a onda, né? Mas quando passa a condenação, quando passa as viagens internacionais, tem que tomar um monte de precaução. Com Interpol, ver advogado, é caro pra caralho. E você vai pra viagem, você chega no local e, sei lá, você vai ser preso. E aí você pergunta, né, caralho, por que eu tô fazendo isso tudo? Podendo deixar os meus moleques em casa sem poder ver o pai. Um monte de gente ferrada aí do Rio de Janeiro, meu pai fugido. E, enfim. E aí tem que lidar ainda com os filhos da puta de direita que fica achando que a gente tá querendo se dar bem na vida. Não, quer botar o Flávio porque é da família. Vai lá então, irmão. Se candidata aí pra você ver. Não, eu sou limpinho, não vai dar nada não. É mesmo? Se candidata aí que eu quero ver. Se candidata. Do Flávio estavam falando que aparecia vídeo dele comendo russa, depois era comendo ucraniana, depois era comendo não sei quem, aí tá o Kim Kataguiri dando risada. Ninguém reparou pra olhar a Fernanda, a esposa do Flávio, que estão destruindo uma família, e os caras nem aí, falando como se fosse a coisa mais natural do mundo e dando risada. Ainda vou voltar no Brasil, dá vontade de pegar de porrada esses moleques. Mas enfim, estão brincando com o Brasil, estão achando que estão numa normalidade democrática, não, em 2030 vai ter outra eleição, em 2034 vai ter outra eleição. E a gente que só querendo o quê? É ajeitar o Brasil para meter o pé da política. Para ter uma vida minimamente tranquila, né? Onde a gente... Vida tranquila você tem, né, cara? Você tá morando numa mansão, você não precisa trabalhar, você ganha esse dinheiro que sabe-se lá de onde vem. Você tem uma vida tranquila, cara. Você tá morando muito bem, você tá vivendo muito bem, tá aí nos Estados Unidos. É uma vida tranquila na frente de, cara, 80% da população brasileira que tem que ralar, que tem que ficar 2 horas na condução para ir voltar pro trabalho, se apertando em metrô, em ônibus, tendo que, sabe, vender o almoço para comprar a janta. Você é rico, cara. Você tem grana. Você mora em mansão. Você tá vivendo muito bem. Aí ele fala que vai bater no outro sujeito da extrema-direita, o Kim Kataguiri, e o Kim Kataguiri dá uma resposta para ele. Primeiro, né? Não, você vai bater em mim? Você tava aí chorando, abraçando o Alan dos Santos, cara. Você é patético. Ela vai bater em quem? Ai, tem que tomar muita precaução em viagens internacionais, falar com a Interpol, falar com o advogado. Meu, todo mundo que tá na vida pública precisa falar com o advogado. Todo cidadão comum precisa passar pela polícia quando vai fazer imigração. Então, assim, você ainda teve um presente. Você ainda ganhou um green card por fazer nada. Você não investe em nada, você não é empresário de nada, você não tem nenhuma habilidade extraordinária pra ganhar qualquer tipo de visto pra ficar nos Estados Unidos, você só ganhou porque aí, amiguinho do Trump ganhou esse presente pra ficar aí nos Estados Unidos, e assim, você nem pode pisar no Brasil. Então assim, você quer me bater? Vem aqui, pisa no Brasil, chega aqui, né? Pelo amor de Deus, você tá aí abraçadinho, chorando com o Alan dos Santos, né? Bom, você tá vivendo com o dinheiro do Daniel Vorcaro, com o dinheiro de ladrão, de vagabundo. Você quer fingir pra quem que você vai me bater? Quando eu tava no plenário da Câmara, te chamando seu pai e o seu irmão de vagabundo, quadrilheiro e corrupto, você baixava a cabeça. Você não tinha coragem de debater comigo. Você vai ter coragem de me bater? Você quer fingir pra quem, cara? Você é um frouxo, você é um fraco. Você fugiu pros Estados Unidos porque o Lindbergh Farias fez uma representação pedindo sua prisão. Não foi nem o Ministério Público. Depois o Ministério Público ainda disse que não ia te prender. No menor sinal de que você seria preso, você foi lá e caiu fora, né? Você não tem nenhuma capacidade de combater o PT. Olha lá, o Zé Dirceu foi lá no mensalão, não delatou o Lula, puxou cana, saiu e não ficou chorando igual você não.
No primeiro sinalzinho de prisão, cai fora. Cara, se você acha de fato, tô sendo perseguido injustamente, não sei o quê, seja preso pelos seus ideais, né? Torne-se uma referência de resiliência. Você nunca trabalhou na vida, né? Você ficava fumando maconha, surfando, ouvindo forfã na Austrália. Seu pai te deu um mandato de presente e você é essa figura patética. Então, ô Bananinha, você entrou no Supremo pra me impedir de te chamar de Bananinha. Você é uma figura patética. Você não aguenta um apelidinho. Você quis proibir o Brasil inteiro de te chamar de Bananinha, você pediu isso pro Supremo. Você que fala que é perseguido pelo Supremo, foi pedir ajuda pra babá Supremo pra não ser chamado de um apelidinho, meu. E aí você quer fingir que vai vir bater em mim? Você é um frouxo. Você tem o dobro do meu tamanho, eu tenho certeza absoluta que você não tem coragem de bater em ninguém. Mais uma vez, eu te chamei de bandido na sua cara, você baixou a cabeça. Você é um frouxo, você é um covarde. Vem aqui me bater. Tem coisas dentro da extrema-direita que a gente torce pela briga, não é assim? Eu não sei você. Mas tem coisa que a gente torce pela briga, não por um e por outro, né? A gente está aqui também falando de uma situação em que, em alguns pontos, o Kim Kataguiri até tem razão, né? Ele, de fato, ele entrou no Supremo por conta desse apelido de Bananinha, que se deu em função do fato de uma ex-possível namorada ter falado que o pênis dele era pequeno, né? Então, quer dizer, essas questões todas da extrema-direita são muito engraçadas, né? Um sujeito tem um apelido de Bananinha por causa do pênis pequeno, o outro tem um apelido de raspa-caneco, né? Porque fazia tutorial de depilar o ânus. A extrema-direita é uma coisa que é uma piada pronta, né? Mas eu quero trazer aqui para você uma questão importante. Nós estamos sempre falando aqui no canal sobre esse discurso da extrema-direita, que aí sim existe uma importância nisso. E foi colocada nessa semana uma fala de um influencer que traz detalhes a respeito desse discurso. E eu faço questão de trazer aqui porque foi precioso esse material. Quero parabenizar o influencer porque trouxe aqui essa situação do discurso e a diferença que existe entre esse discurso bolsonarista e o discurso do presidente Lula, o discurso da esquerda. Olha só. Vou te fornecer uma bomba para você mandar no seu grupo de família ou enviar para o seu amigo que ainda tem dúvidas entre as diferenças entre os partidos políticos. As convenções do PT e do PL que aconteceram essa semana revelam diferenças estruturais muito grandes e eu analisei as duas com exatamente o mesmo método estatístico e da psicologia social. A convenção do PT lançou Haddad ao governo de São Paulo e a do PL lançou Flávio Bolsonaro à presidência. E eu contei cada palavra das duas convenções. O discurso do Partido dos Trabalhadores está centrado na ideia de administração e de governo. O que salta sempre é São Paulo, que é o foco do discurso. O Estado, o território, a educação, a economia, as cidades do interior, a gestão, o meio ambiente e uma palavra que o próprio Lula repete e pede que a militância carregue no bolso: biografia. Comparem a trajetória dos candidatos, ele diz. No palanque do PT, o centro é um Estado a ser governado e um currículo que comprova a competência para realizar o pretendido. Agora o Partido Liberal. Apliquei os mesmos filtros e técnicas de análise, e o centro é bem outro. Depois de Flávio e Bolsonaro, o que estrutura a nuvem é pai, família, sangue, Deus, missão, perseguição. A palavra Brasil aparece muito, mas não como um projeto. É o pano de fundo diante do qual o sangue Bolsonaro se apresenta como salvação. Para os bolsonaros, a família Bolsonaro é mais importante que o Brasil. Essa é a diferença que a medição expõe. No PT, para cada 10 palavras, há sempre um peso equivalente entre economia e educação. No PL, a família Bolsonaro e as palavras de cunho religioso são repetidas exaustivamente, não havendo lugar para projetos ou políticas públicas. Ou seja, primeiro a família deles. E há um modelo de fé que não divide o palco com nenhum projeto de país. A frase que resume o PL inteiro foi dita pelo próprio Flávio. Aqui tem sangue de Bolsonaro. Não é um programa de governo que se oferece, mas a volta do coronelismo. O pai, preso, volta ao palco por inteligência artificial para autorizar o filho, sangue do seu sangue, a governar. Quando colocamos as duas convenções uma do lado da outra, percebemos que em um palanque se pede voto mostrando o que os candidatos fizeram, e no outro se pede voto mostrando de quem o candidato é filho. Um coloca no centro São Paulo e a biografia. O outro coloca a família Bolsonaro, Deus e o sangue acima do Brasil.
É mentira quando dizem que Brasil está acima de tudo para o PL. A família Bolsonaro está acima do Brasil e talvez até de Deus. Entender o que cada convenção escolheu colocar no coração do seu discurso te possibilita escolher entre o sangue e a biografia, ou ainda, entre escola, hospital e economia de um lado, ou castração química e endurecimento penal do outro. Eu achei genial esse levantamento e eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso. Coloca aqui nos comentários. Eu também peço para você dar o like no vídeo.